E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês um vídeo onde eu vou falar todos os aliens do bem que foram nomeados perfeitamente e também aliens que não foram nomeados perfeitamente. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, dizer assim que os aliens têm os nomes bons, têm os nomes ruins, como no caso do Ben-23, né, que é conhecido que eles têm nomes ruins, só que assim, não é bem assim. O Ben Prime, ele fala que o nome dos aliens do Ben-23 são ruins, só que isso é uma opinião dele. A wiki americana, a wiki original, Ben 10 Planet, e eu também, assim, eu considero que os nomes do Ben-23 são nomes simplórios e genéricos, entendeu? Essa questão assim de definir com exatidão que os nomes do Ben-23 são bons ou ruins, isso aí é algo relativo, não existe algo que implique de forma categórica que os nomes sejam bons ou ruins, que não seja a opinião própria, entendeu? Então, o Ben falar que os nomes dos aliens do Ben-23 são bons ou são ruins, e até os próprios nomes dos aliens dele, como por exemplo, Mega-Olhos, nome original, Guy, é o mesmo nome do Opticoid do Ben-23. Ele mesmo admite que esse nome é ruim, ele acha esse nome ruim. Não necessariamente todos vão achar isso, entendeu? Isso é uma coisa que vai de cada um, vai de você. Por dizer que o nome Gigamonstro, que é o nome do Tocusta do Ben-23 aqui no Brasil, é um nome pior do que Gigante. Não, o Gigante até é mais simples do que Gigamonstro, né? Agora, é porque a gente não pode considerar, para esse vídeo aqui pelo menos, né, que os nomes são bons ou ruins, né? Definir essa questão aí de ser bom ou ruim no sentido da dublagem, entendeu? Porque o canônico mesmo, que a gente pode ser considerado para essas coisas, é o idioma original, entendeu? E não a dublagem, porque a dublagem às vezes muda alguma coisa. Por exemplo, em Ben 10 Omniverse, no episódio Beco do Calor, é dito no idioma original que o alien mais fofo do Ben é o Dito, que é o Idem, né? Mas aqui no Brasil, na dublagem, foi modificado, né? Eles falam que foi o Eco-Eco, né? Mas a gente considera o que é o idioma original, que diz que foi o Idem, que o Idem é o alien mais fofo de Ben 10, entendeu? Então, os nomes canônicos dos aliens do Ben são os nomes originais, entendeu? Não é Enormossauro, é Humongousaur. Não é Arraia-Jato, é G-Tray. Não é Ameaça Aquática, é Water Hazard, entendeu? Esses são os nomes canônicos de cada um, entendeu? Independente do significado, da adaptação de dublagem aqui ser de outro jeito, né? Mas os nomes canônicos, né? Que a gente vai avaliar aqui se são nomes perfeitos para a espécie ou não, são os nomes originais, os nomes em inglês, beleza? Então a gente vai citar aqui cada um de todos os aliens oficiais do Ben, do Chama ao Vampiro. Então vamos lá. Primeiramente vamos aqui com o Chama. E o nome original dele é Heat Blast, que significa explosão de calor. Como é que eu vou avaliar se eles são nomes perfeitos ou não que o Ben acabou dando para a espécie? Esses são nomes que são condizentes com os membros da espécie, que a espécie em si teria um nome assim. Então, explosão de calor tem a ver com fogo. Então, o Derek J. White, que foi o diretor de arte de Ben 10 Omniverse e membro ativo nas reuniões de história da série, ele confirmou dois nomes de pironitas membros da espécie, que são Agni e Esquivel, né? E eles têm conexões claras com fogo. Por exemplo, Agni, ele vem do sânscrito e significa fogo. Na mitologia hindu, Agni é o deus do fogo, associado a rituais, sacrifícios e a purificação. E Esquivel tem origem em Sizzle ou Kiver, né? Que ambas as palavras são associadas ao fogo, ao calor, sabe? E também é uma inspiração ao personagem Ralph Esquivel de Transformers Prime, sabe? Então, os dois são nomes que têm conexão com fogo, os pironitas, que são aliens de fogo, entendeu? Então, no caso do Heat Blast, que é o nome que significa explosão de calor, então sim, é um nome que é perfeito para a espécie, porque a espécie em si a gente vê que os membros têm nomes associados ao calor. Pronto, eu acredito que agora, quem não tinha entendido a ideia do vídeo, agora na explicação prática, né, agora entendeu. Então, vamos lá. O Besta, que o seu nome original é o Idolmutt, não tem como saber se é o nome perfeito para a espécie ou não, porque a linguagem dos Vulpimancers são complexas, entendeu? Então não tem como saber se quando o Ben já gritou o nome do bicho, né? Quando ele se transformou no bicho, só que na linguagem dos grunhidos dele, né? Não tem como saber quando ele gritou o Idolmutt, né? Se o rugido que ele deu para gritar é algo condizente à espécie, aos Vulpimancers no geral, os Mega Bichos. A gente não sabe o nome dos Vulpimancers, né? Então não tem como saber se o nome Idolmutt, né? Que significa vira-lata selvagem,
linguagem é um nome condizente à espécie. Diamante, o seu nome original é Diamond Head, que significa literalmente cabeça de diamante. Por mais bizarro e até estranho que seja esse nome, ele é sim um nome condizente e perfeito para a espécie dos Petrosapiens, porque o nome do Tetrax é Tetrax Shard. Shard significa fragmento. Então é algo que dá para associar, né? Fragmento, né? Com um ser cristalino, né? Diamante, né? Diamante, uma pedra preciosa e tudo, né? Um fragmento de diamante, uma cabeça de diamante, entendeu? Que é engraçado porque esse nome foi dado pelo Vomax, né? O Vomax, na sorte, né? Deu ali um nome perfeito para a espécie, né? Que foi Diamond Head, né? No original, o Vomax falou Diamond Head e o Ben continuou com esse nome. Agora aqui no Brasil foi feita a adaptação de dublagem para ele chamar de Herói de Diamante, né? É por isso que falei esse nome, mas o nome dele aqui ficou só Diamante mesmo, né? Mas considerando o nome original, é Diamond Head, que é o nome perfeito. O XLR8, o seu nome também é um nome perfeito com a espécie, porque o nome em inglês é Accelerate, que é um gramograma, entendeu? Que são um conjunto de letras e números, né, que formam um nome, entendeu? Então, Accelerate, né, você falar um conjunto dessas letras, né, com número em inglês, dá uma palavra, né, que tem um som que significa acelerar, entendeu? Accelerate, acelerar. E todos os membros mostrados aí, né, com o nome revelado, né, da espécie dos quinaceleranos são nomes com gramograma também. Você vê, ó, a K8E é um gramograma para Kate. MLE é um gramograma para Emily. N8 é um gramograma para Nate. ND é um gramograma para End. O EN é um gramograma para Ian. DJ é um gramograma que até que é bem famoso, né? É um gramograma para DJ. T8M é um gramograma para Tatum, entendeu? Então todos os nomes dos quinaceleranos são um gramograma, são um conjunto de letras e números que formam uma palavra. E Accelerate também é assim. Aí você pensa, como é que o Ben ele deu um nome tão perfeito assim para a espécie, né? Foi coincidência? Ó, assim, como eu falei, né? O nome do Chama e o nome do Diamante são casos que sim, são nomes perfeitos para a espécie. Mas no caso deles foi coincidência, né? Um foi o Vomax e o outro foi o Ben, que realmente na cagada deu um nome que condiga, que é perfeito com a espécie. No caso do XLR8, eu creio, né, que tem a ver com a genética, sabe? Quando o Ben se transformou no XLR8, então, por ser um quinacelerano, a genética, né, através de memória genética e tudo mais, influenciou no Ben, ele dá um nome perfeito para a espécie, entendeu? Porque não tem como a gente pensar que o Ben sozinho ali, com o seu conhecimento do menino de 10 anos, que a gente sabe que é pouco, né? O Ben não é inteligente, não tem como ele dar um nome perfeito assim para esse alien, entendeu? Então, eu creio que foi a questão da genética mesmo, que ajudou ele, que influenciou a dar esse nome perfeito, beleza? Agora vamos para o Massa Cinzenta, o nome original dele é Grey Matter. É interessante porque os galvanianos, muitos galvanianos, eles têm nomes que são homenagens aos próprios produtores, criadores de Ben 10. Por exemplo, tem o White, que é o nome dele, é uma homenagem ao Derek J. White. Temos a Duff, que o nome é uma homenagem ao Dwayne McDuff. Temos o Jim, que o nome dele é uma homenagem ao Eugenison. Temos o Bluke e o Driba, né? O Bluke, que tem o seu nome baseado no diretor de alguns episódios de Forças de Supremacia Alienígena, que é o Butch Luck. E o Driba sendo nome em homenagem ao Dan Riba. Isso é interessante porque você pensar que os galvanianos são seres que eles têm uma inteligência, um QI de mais de 1 nonilhão, né? Os seres que têm 1 nonilhão de QI são os cérebro-chacianos, mas os galvanianos são mais inteligentes do que eles. Eles têm mais do que 1 nonilhão de QI, né? São muito inteligentes. Tipo, o Azimuth sabe os segredos do cosmos e tudo mais. Tá, eu sei que ele é o mais inteligente de todos, né? O primeiro pensador. Mas, por exemplo, o Chesmuth, ele tem o conhecimento suficiente para saber da alteração de traço. Né? Ele usou o Azimuth de exemplo ali para mostrar que os sapos celestiais alteram o visual da série, entendeu? Então, será que eles têm um conhecimento para conhecer os diretores, saber que eles são seres fictícios? É uma teoria até interessante, né? Até justificaria o fato deles terem o nome, né, baseado aí nos próprios diretores. Mas no caso, por exemplo, o Azimuth, o nome dele, né, é o nome de uma medida angular de um sistema de coordenadas esféricas de 3 eixos. Já o Albedo, ele recebeu esse nome em homenagem à refletividade de um corpo celeste, né? É uma coincidência dentro do universo da série, né? O Albedo, ele ter esse nome, né? Porque, né, ele é um reflexo do Ben, entendeu? Mas, de uma forma ou de outra, a gente vê que o nome do Azimuth, do Albedo, são nomes que têm contextos complexos. E o nome do Massa Cinzenta, Grey Matter, também, né? Porque Grey Matter, massa cinzenta, né? Que é a tradução literal do nome dele, é uma parte do cérebro, né? Então tem esse contexto complexo, inteligente, sabe? Então, Massa Cinzenta, Grey Matter, é um nome também que condiz com a espécie. Quatro braços, não. Quatro braços é um nome mais genérico, sabe? Ah, porque
porque é o alien que tem 4 braços, então o Ben acabou associando a isso, né? É um nome até que óbvio, mas não tem nada a ver com a espécie tipo Gar, Vento Vermelho, Luma, Vento Vermelho, Tine, Gorvan, Color, entendeu? Não tem nada a ver, então não. O Insectoid, o nome original é Stinkfly, que significa mosca fedorenta, não é um nome que se associa ao único leptopterrano que teve o seu nome revelado, que é Buzz, que significa zumbido. Tipo, você pode dizer, mas é que o inseto ele faz o zumbido e tal. Mas eu acho que é muito forçação de barra dizer que Stinkfly tem a ver com Buzz, sabe? Então eu acho que não, que Stinkfly não é um nome que se associa, que é perfeito para a espécie, não. O nome do aquático, o nome do idioma original é Hipjaws, que significa mandíbulas rasgadoras ou mandíbula de tubarão, coisa assim. Assim, temos o magistrado Pike, que Pike é o nome de um peixe, né? Mas assim, mesmo que Hipjaws pode ser associado com tubarão, mas o principal, o significado, vem de mandíbulas rasgadoras, sabe? E também tem o magistrado Patelidae, que não tem nada a ver com esse padrão. Então eu acho que não, acho que o nome Hipjaws não se associa à espécie. Nem mesmo o nome do Mechamorph galvânico do Omnitrix, que é Ultra T, no idioma original é Upgrade, e eu acho que tem mais a ver com justamente o que ele faz, né? Um nome assim, vamos dizer que mais genérico, né? Vamos dizer assim, que Upgrade significa literalmente atualização. Aqui teve a adaptação para Ultra T, que até que é interessante, porque tipo assim, o nome de outro membro da espécie, né, que é o Bezel, Bas, aí hífen L, aí Bezel, e o nome do Ultra T aqui no Brasil, né, Ultra hífen T, então é como se aqui no Brasil o nome fosse certinho, né, assim, com a espécie, mas como eu falei, né, o canônico é o idioma original e Upgrade e Bezel não tem nada a ver. Muito menos o nome do fantasmático, que é Ghost Freak, que significa aberração fantasma, não tem nada a ver com um dos membros da espécie dos ectonoides, tipo Zisquer, Zis-Isa, Zis-Ois, não tem nada a ver. O Bala de Cão não dá pra saber, porque não tem outros membros aí dos Pelorotos arborianos pra gente comparar. Cipó selvagem, o nome original é Wide Vine, né, no significado de videira selvagem. Vamos lá, tem o Pax, né, que o Pax é o outro floral que a gente tem aí pra comparar, que o nome dele simplesmente significa paz, né, só que não tem a ver com o nome do cipó selvagem, né, que videira é uma planta, né. Porém, o Derek Joage, ele revelou pra nós que o Pax tem uma namorada, que o nome dela é Petúnia, e Petúnia de fato é uma planta. Então será que dava pra associar, né, com o Wide Vine? O Wide Vine aqui foi adaptado para cipó selvagem. Vinha selvagem seria um nome assim mais, tradução ainda mais literal, né, porque vinha, videira é praticamente a mesma coisa, assim, dá pra associar, né, o nome vinha selvagem seria o nome mais próximo do significado literal de Wide Vine, né, mas assim, de toda forma é uma planta, né, mas também tem a parte do selvagem, do Wide, e a gente sabe que os floranos de Zenon, eles são seres racionais, porém, eles são mais selvagens, mais bestiais, assim, né, então será que tem a ver com aquela questão da genética que eu falei, da memória genética, associar ao fato de existirem floraunas mais selvagens, aí por isso que o Ben nomeou com o nome de cipó selvagem, com a parte do selvagem, assim, né, porque o cipó selvagem, o Pax, né, e a Petúnia também não são floraunas bestiais, com esse contexto selvagem. Então será que o fato de a memória genética associar as floraunas de Zenon, né, outra categoria de floraunas aí da espécie, né, então fez com que o Ben nomeasse assim, né, como cipó selvagem, né, assim, algo parecido com o estilo R8, não dá pra saber, mas de toda forma, eu acho que dá pra associar assim, que é o nome perfeito, quando também da Petúnia, né, que é um nome associado a plantas. Cuspidor não dá pra saber também. Chocante não dá pra saber, porque os Megawatts eles não falam, né, a gente não sabe nem o nome deles, dá pra saber se é um nome condizente. Iguana Ártica não tem membros pra gente comparar, né, outros membros Polarmanzardius pra comparar. Blitzwolf não é um nome perfeito, porque Lobisbane é só pra dizer que é a venda que achava que o Ben achava que ia ficar pra sempre como um loboan, né, ali como um lobisomem, né, então ele colocou esse nome, né, pra ser uma junção com o nome dele. Agora, Blitzwolfer é o nome que ele deu através do apresentador, né, de programa jornalístico, que é o Wolfer Blitzer, né, que é um nome como se fosse o contrário ali do nome dele, mas também que tem trocadilho, né, com as palavras Wolf, né, que é lobo, e Woofer, né, que é um aparelho de som, né. Também Blitz, que significa ataque rápido, uma coisa assim, né, que tem a ver com o alien em si, mas que foi um nome propriamente que o Ben nomeou rapidamente ao ver, ao assistir na televisão ali o programa do Wolfer Blitz, entendeu? Então não tem nada a ver com a espécie dos loboans. Snareo já é um nome que tem a ver sim com os Tepicufans, porque Snary é um nome que significa amarrar, embrulhar, uma coisa assim. E O tem a ver com faraó. É interessante porque assim, é um nome condizente por conta do Cufulo, né? O Cufulo, porto-montial, né, que é uma junção, como se fosse um trocadilho de nomes, né, juntos em um nome novo, né? E Khufu foi o nome de um faraó, entendeu? Ou seja, um rei do Egito ali, que nem o próprio faraó que dá origem ao O do Snareo, entendeu? Então, o nome do Cufulo é um nome que
sim tem a ver com faraó, egípcio, essas coisas. E o nome dos Neriô sendo também associado a isso, dá pra dizer que foi um nome perfeito pra espécie, sim. Frankenstein já é um nome que não tem nada a ver com a espécie, não, porque o nome dos membros da espécie, né, os transilianos, são nomes mais comuns, que dá pra associar até com nomes humanos, tipo Victor, Dr. Victor, a Victoria. Mas no caso do Frankenstein, é um nome assim mais genérico, né? Porque é a junção de Frankenstein do monstro, né? Frankenstein, um strike, né? Então não tem associação com a espécie dos transilianos. O Lutão também não tem, porque o nome deles a gente vê, por exemplo, Sargento Ferro Fundido, Sargento Mexicuca. Se associar a upchuck, né? É um sinônimo de vomitar, sabe? Não tem nada a ver, não. O Iden não tem como comparar, porque não apareceu outro Splixon com o nome revelado, né? O Megalos também não tem, e nem o Gigante. O Fogo Fato tem, com a gente comparar, e esse aí é um que saiu com o nome perfeito, porque o nome original dele é Swamp Fire, e outro metanosiano que apareceu, o nome dele é Swamps. Eco não apareceu outro sonorosiano, não tem como saber. Enormossauro é o nome perfeito, sim, para a espécie, porque existe a Suenormossaura, que é basicamente um nome muito parecido, né? Então é totalmente perfeito, né? Esse nome Enormossauro para a espécie. E o nome original é Ilmongosaur, né? Que tem a ver aí também com a altura, né? E os ajudantes do albedo é o Hug, né? Que é um nome que é associado também a Rig, né? Tipo, só muda uma letra, né? Pra se tornar um nome novo. Mas é um nome que tem uma associação com a altura, né? E o Mongosaur também em si, né? São nomes, né, que tem basicamente um significado parecido. Então, o nome do Enormossauro sim, é um nome perfeito para a espécie. A já não tem como saber, porque não apareceu outro membro, né? Aerofibiano, né? Pra gente comparar. Tem a Swift, né? Só que ela é humana, é uma híbrida, né? Humano com aerofibiano, então não tem como a gente ter de base. E o friagem, seu nome em inglês é Big Chill, significa grande calafrio, ou seja, tem a ver com frio, gelo, essas coisas. E o outro ajudante do albedo, o nome dele era Fridig, que também tem a ver com gelo, né? Então, sim, o nome do friagem é um nome perfeito para a espécie. O cromático, bom, o nome em inglês é chromastone, que significa pedra cromática. Aí você pode dizer assim, mas será que tem associação com o nome do sugilite, né? Sugilite também é um cristal, né? Uma pedra preciosa. E assim, é aquela coisa, mesmo que não fizesse, é algo que no caso dele do cromático é uma exceção, porque o sugilite, ele é uma espécie taxonômica, ou seja, só existe ele é o único indivíduo da espécie, né? Que o Omnitrix também escaneia espécies taxonômicas por fim de ciência, né? Como o Dwayne McDuff ele confirmou pra gente. Então, assim, o nome do cromático, ele ser o nome perfeito pra espécie ou não, é algo assim que não tem como o Sugilite reclamar, por conta que a espécie dele não tem uma cultura, vamos dizer assim, porque só o Sugilite sendo um ser único só não cria uma cultura. Agora, o Sugilite e o cromático, sim, eles acabam os dois criando uma cultura, né? Do fato do cromático também ser um cristal sapien, faz com que a partir dele também crie uma cultura, só eles dois ali da espécie. Então, não tem problema assim o cromático usar roupa, como acontece em Um Novo Amanhecer, ou ele tem um nome associado ou não a uma pedra preciosa, com o nome do Sugilite, entendeu? Então, no caso do cromático, ele é uma exceção. O artrópode, o seu nome, ele não tem nada a ver, né, o nome dele com o nome original, que é Brainstorm, que basicamente é um nome que significa tempestade de ideias, você tá com a cabeça cheia de ideias assim e tudo mais, tem que pensar bastante, e realmente o artrópode pensou bastante para colocar esse nome nele. E é um nome que tem a ver justamente com isso, com pensar, com mente, com cérebro, né, e o nome do Psicobos, né? Um nome que tem a ver com psíquico, com coisas da mente, cérebro. Então, sim, é um nome que condiz com a espécie. Macaco-aranha, você pensar, né? Que é a mesma coisa, né? Spider-Monkey e macaco-aranha é a mesma coisa. Você pensar que o nome do Simian também tem a ver com símio, que macaco é um símio e tudo mais. Aí você vê que é um nome perfeito para a espécie também. Mas também tem aquela questão do quatro braços, não tem que ser, que é um nome que é óbvio de colocar, né? Tipo, você olha para ele, você vê, não, ele é um macaco-aranha, um macaco com poderes de aranha. Entendeu? Então, mesmo que é um nome que é perfeito para a espécie, mas também que é um nome que é óbvio, né? O Gosma não tem como saber, não apareceu outro polimorfo. Alien X é um nome perfeito, sim, porque os subcelestiais eles têm nomes que correspondem a cada um, tipo Gladiador Galáctico, define a função do que ele é, um gladiador galáctico. Starbird também tem a ver, né, com estelar, né, essas coisas de espaço e tudo. O Alien X, ele seria um alien, o X sendo de misterioso, né, essas coisas assim. Então, Alien X é um nome perfeito, sim, para a espécie dele, os sapiens celestiais. Estrela Polar não tem como saber. Rat também é um nome perfeito para a espécie, porque os nomes dos apoplexianos tem a ver com ira, ficar com raiva e tal, tipo malice, que vem de malícia, e vex, que é uma palavra que significa quando alguém se sente irritado, bravo, frustrado. E o nome do Rat é justamente ira, só que escrito de forma errada, né? Então é totalmente
a ver. Nanomech é outra exceção também, porque o Nanomech é uma espécie criada pelo Omnitrix, então não faz diferença, não tem uma cultura em si para seguir, né, a questão assim do nome, porque ele em si é o primeiro, né, a ter a cultura própria, que ele é o único próprio da espécie, já que é uma criação do Omnitrix. Indo pra galerinha de Andrômeda, já vou adiantando, nenhum tem um nome condizente com a espécie, não. A ameaça aquática, que é Water Hazard, não tem nada a ver com bivalva. O anfíbio, que o nome original é o Amphibian, não tem nada a ver com Red. O Armato, que o nome original é Armodrillo, não tem nada a ver com Andreas. Tartagira, que o nome original é Ruspin, não tem nada a ver com Galápagos. E nem NRG, Energy, não tem nada a ver com Pandor, entendeu? Então nenhum dos aliens de Andrômeda tem um nome condizente com a espécie. Contratempo, o seu nome original é Clockwork, né? Tem a ver com relógio, com tempo, essas coisas. Se você pegar pelo Maltruant, são nomes que não tem associação, né? O nome do Maltruant não tem essa associação com o tempo. Mas tem outro membro da espécie, revelado pelo Derek Chilwell, que é o Sir Tok-Tik, TikTok, né? Tem a ver com o barulho do relógio. Então se a gente for pegar por esse personagem, aí tem a ver, né? Clockwork, né? Tempo, né? Relógio, Tok-Tik, né? O som do relógio, então tem a ver sim. O nome do acelerado não tem como saber, porque não apareceu outro Citracaia para comparar, e o besouro também não, né? Não apareceu outro Oriquitine para comparar, não. O Chameleon, a gente tem sim outros Merlin Sapiens para comparar, e, por exemplo, Subidoro não tem nada a ver com Chameleon. Eu acho que Chameleon é mais um nome genérico também, tipo, é uma junção assim, o nome na pronúncia original, né? Que é Camaleon, né? Que é camaleão mais alien. É mais um nome genérico mesmo. O Diabrete, o seu nome original é Juririg. Não é um nome que é perfeito com a espécie, não. É um nome que é ideal para, assim, o que ele faz, né? Juririg significa reparos improvisados, que é a gambiarra, né? Mas não tem nada a ver com a espécie em si, porque os membros da espécie, né? Dos planchacules é o Grick e o Grak, né? A gente não tem nada a ver com reparo improvisado nem nada, não. Shocksquat, a gente poderia até associar assim, porque Shocksquat vem de Sasquatch, né? Que é um pé grande, né? E Ieta, que vem de Yeti. E então, se a gente associar Yeti, pé grande, né? O Shocksquat baseado tanto em Yeti quanto pé grande, eu creio que é um nome que sim, que dá pra dizer que é um nome ideal também para a espécie. Feedback não tem como saber, nem o Blocks, nem o Gravatac, nem o Crash Hope. O Scarábula tem como saber, já vou adiantando que não é o nome ideal para a espécie. O Derek Chilwell revelou pra gente, né, que um membro da espécie do Scarábula, que se chama Rabidash, que não tem nada a ver com o nome do Scarábula, né, é Balweevil no idioma original. O Alcatruta, cara, ele é um nome assim que a gente não tem nem como dizer, como comparar, nem nada, porque assim, o Alcatruta não é nem assim um nome próprio, não. Ele é basicamente uma gíria, né, um apelido para a espécie dos Ichthyosauroides. No caso do Pesquidush, o nome dele não condiz com a espécie, porque o único membro aí que foi revelado o nome, né, da espécie das Nemuínas é o Lilimucha di Forestini. Esse até é nome francês, italiano, sei lá. Então, tem nada a ver, né? O nome do Bigotoide é um nome bem, é um trocadilho bem interessante, né? Que é molestache, que é uma junção aí de topeira com bigode, né? Bigode em inglês é mustache, né? Seria esse trocadilho com o nome dele, né? Que aqui ficou Bigotoide, mas a espécie dele é a mesma coisa dos transilianos. É um nome mais comum até pra comparar com o nome de humano, sabe? Tipo, Jerry, dos recursos inumanos, né? Então é um nome, assim, ideal, assim, pra espécie, né? Tipo, os membros da espécie terem esse nome. Ou pior, não é um nome perfeito pra espécie, na verdade, muitos poderiam considerar até uma ofensa, né? Cocorocoide também não tem nada a ver, tipo, Lian, né? Lian, que é o outro membro da espécie dele, é um nome que não se associam. Espantoide não dá pra saber. Astrodáctilo também não dá pra saber, mas a gente pode teorizar que pode ser que seja o nome que se associe, né? Ou que vai saber que outros turbossaurianos também tenham dáctilo, né, no nome deles, tipo, que nem Enormossauro, né? Enormossauro, sou Enormossaura. Pode ser que no caso dos turbossaurianos também tenham essa colocação do dátilo de pterodátilo, né? Porque lembrando, né? Não sabe, a espécie do astrodátilo é do mesmo planeta do Enormossauro, dos Vaxassaurianos, né? Que é Terra Dino. Então pode ser algo associado. Bullfrog é um nome que não tem nada a ver não com o nome de outros incursianos. Atômico também não dá pra saber seu nome ideal, nem podrão. E Vampiro, ele não é um nome ideal não, porque não tem nada a ver com Lord Transil, né? Então é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!